Salve família de boa, aqui é o Tonelo e bora para mais um quadro aqui da GG Educate, quadro novíssimo em folha, que é o Profissão GG, cara. Para quem não tá ligado, aqui a gente sempre fala sobre habilidades, né, importantíssimas para você avançar na sua carreira e fazer isso jogando League of Legends, praticar essas habilidades, melhorar nessas habilidades jogando League of Legends, coisa que você já faz aí todo dia ou quase todo dia, né? Gosta muito de fazer com certeza e pode aplicar tudo isso na sua carreira profissional. E por que o quadro chama Profissão GG? Porque aqui a gente vai falar sobre profissões que são do esporte. Muita gente quer entrar nesse meio, né? Seja como jogador profissional, como caster, que é o meu caso também, vou me apresentar melhor aí para vocês que ainda não me conhecem, ou até como outras profissões tão legais que tem nesse meio e tem uma dificuldade de como entrar. E essa galera fica em busca dessas informações. Então, sobre essas profissões que a gente vai falar aqui nesse quadro, vou te dar essa informação para você saber aonde pesquisar, como começar, por onde começar, para quem sabe você chega aí a trabalhar numa das grandes profissões, em times, etc., dentro do esporte eletrônico. E tudo isso dando esse boost, né? Dando essa avançada aí na carreira, graças às habilidades que você já pratica jogando League of Legends, que a gente sempre comenta aqui na GG Educate. Então, se é a primeira vez sua colando aqui com a gente, cara, já fica esperto, segue nós em todas as redes sociais para você sempre ver os conteúdos que a gente posta aqui. Toda semana tem coisa nova falando sobre essas habilidades que você aprende, melhora jogando League of Legends, e que são muito importantes tanto na sua carreira profissional dentro do esporte, né, que vai ser o foco desse quadro, quanto na sua carreira profissional fora do esporte também. Qualquer coisa que você quiser fazer, você vai precisar dessas habilidades, ou pelo menos essas habilidades vão te ajudar demais a conseguir se virar bem e avançar na sua carreira. Como eu falei, eu vou me apresentar rapidamente, ou me reapresentar, né, para quem já me conhece. Eu sou caster, ou seja, narrador, comentarista, analista, apresentador, depende do dia, depende do jogo, depende da hora, de esportes desde 2014, cara. Comecei quando o League of Legends ainda nem tinha aquela final de 2015, né, que foi no Allianz Parque, que eu tava lá inclusive, mas tava lá de espectador mesmo, só para acompanhar o show. E desde então tem sido uma correria muito legal, muito prazerosa, né? E hoje trabalho como caster de Wild Rift na Riot, né? Tô na Riot já faz 2 anos, comecei no CBLOL Academy e hoje tô no League of Legends de celular, né? Já fiz participações no Mundial de League of Legends, no MSI, já fiz participação até mesmo no CBLOL, mas hoje sou focado no League of Legends de celular. E o caster, cara, é uma profissão que tem muitas habilidades envolvidas, que é a profissão que a gente vai focar aqui nesse Profissão GG de hoje. Muita gente nem sabe, muita gente fica naquela de, caster é meio que só colar na frente da câmera, o que tem a ver eu jogar League of Legends e melhorar e virar caster, assim? Acho que não faz muito sentido, né? Então, vamos lá. A função do caster em si, basicamente, é você falar e passar o que está acontecendo na tela para quem está em casa, né? Então é ser um guia mesmo do que está acontecendo, cada um na sua função, né? O comentarista abordando alguma coisa mais específica do que o narrador sendo aquele geralzão, aquela âncora, né? Depende muito. Mas essa é meio que a função básica. Porém, tantas habilidades a gente precisa utilizar. Porque, por exemplo, planejamento estratégico é essencial para um caster, tanto numa visão maior, você pensar ali, tem um trabalho que eu quero perseguir, eu quero fazer uma carreira nesse jogo, como que eu vou entrar em contato com a empresa principal, como que eu vou conseguir avançar nessa carreira. Então, para isso, planejamento estratégico é extremamente importante, né? Uma habilidade comportamental essencial para isso e para todas as profissões também, que você também pratica jogando League of Legends, já vou te falar como, né? E para dentro do jogo também, para dentro da profissão, a gente leva uma rotina que é um pouquinho menos engessada do que de outras profissões, mas é uma rotina que precisa de muito planejamento. Vou dar um exemplo para vocês. Agora a gente vai ter, né, tá aí para acontecer, ou já está acontecendo, ou já aconteceu, dependendo do momento que você assistir esse vídeo, né, o Icons, que é o Mundial de Wild Rift de League of Legends de celular, né? E esse mundial, como já aconteceram outros mundiais também, vai ser em Singapura. Outros já foram na China, o MSI agora de 2022 foi na Coreia, né? Então, assim, tem várias vezes que esses campeonatos acabam acontecendo em lugares diferentes, em lugares onde o fuso horário não é tão interessante.
Então o básico do básico, que é você estar bem preparado, tendo dormido bem e realmente tendo chegado bem na transmissão, que é acompanhar o fuso horário, mudar esse horário, precisa de um planejamento, precisa de uma rotina. A sua rotina ela muda muito. Inclusive falei recentemente com a Lívia sobre rotina, a Lívia que é psicóloga aqui do GG Educate, né? Tem um vídeo aí, tem um skill podcast só dela falando sobre esse lance de rotina, que é muito importante. Então, só nisso a gente precisa arrumar o planejamento. E o que eu vou falar? Porque quando a gente chega na transmissão, é ao vivo. Eu não posso chegar, né, e o cara falou, só um segundinho, deixa eu... sim, eu ia falar de tal coisa. Então, como não existe muito isso, a não ser que seja uma quebra aí de expectativa, né, alguma coisa aí a mais, mas não existe essa parada. Então, essa coisa de você se planejar estrategicamente, olha, se acontecer tal coisa, eu vou chamar esse assunto por causa que esse time aqui é muito importante falar disso, ó, esse time aqui tem uma história muito boa que a gente tem que abordar e tal, se o time estiver perdendo, a gente vai lembrar de uma vez que eles viraram o jogo em tal momento para a transmissão continuar ficando bastante envolvente, mas se o time estiver ganhando aqui, a gente vai lembrar que uma vez eles perderam aí lá também, então os caras estão invictos, será que vai ser a primeira vez que eles vão perder? Tudo isso é planejado, assim, claro que durante a transmissão ao vivo a gente vai improvisar várias coisas também, tem muito dessa adaptação, que também é uma habilidade comportamental que você pratica aí jogando League of Legends, né, mas tem muito desse planejamento estratégico. Eu tô falando muito de League of Legends, mas pra você entender, quando você joga LoL, vai me falar que você não planeja build, vai me falar que você não planeja qual lane que você vai me falar que você não planeja aí os primeiros 6 níveis, pelo menos, na matchup que você tá. Você tá de Renekton, vou jogar contra um Nasus. O que eu vou fazer? Vai mais pra cima? Vou ser mais agressivo? Vou ser mais defensivo? Vou rotacionar o mapa? Né? Às vezes, dependendo do nível que você estiver jogando, você vai planejar até mesmo mais ondas de minions. Ó, na primeira onda de minion eu vou fazer isso, na segunda eu vou fazer aquilo, né? Então, assim, existe esse planejamento estratégico. Como que você vai se adaptar à build, quem que tá forte do outro lado, se os caras pegaram dragão, não pegaram dragão, é o momento de dar TP agora, não é o momento de dar TP. Isso tudo é planejamento estratégico, tá? Tem vários conteúdos aqui também que você pode se entrar ainda mais falando sobre esse planejamento estratégico, né? Então, você já tá acostumado com isso no seu dia a dia, você já tá pensando nisso praticamente todas as vezes que você joga League of Legends, você já tá falando sobre isso, já tá pensando nisso, já tá planejando. E aí, para você usar isso em qualquer outra profissão sua, e principalmente na profissão de casting, é a mesma coisa. Porque se você não se planeja, problema no caso como caster, você que tá querendo virar um caster, um narrador, uma narradora, comentarista e tal, é que possivelmente você vai ter que usar muito mais o que a gente chama de muletas de casting, né? Que são artifícios ali, são ferramentas que a gente às vezes acaba usando, mas que foge delas, como o capeta foge da cruz, para poder se apoiar e passar o tempo e fazer a transmissão, mas que não são coisas que a gente gostaria de falar e que não são coisas boas de se dizer. Exemplo, quando você não se planeja estrategicamente para falar de um time, por exemplo, pode ser que você não lembre ou não saiba, né, que um jogador é muito bom com tal campeão, que aquele time vem invicto, aí você pode cometer uma gafe, né? Você fala assim, nenhum time tá invicto. Vou falar aqui que nas vezes que eles perderam, eles tiveram derrotas difíceis. Aí você fala, porque o time que às vezes perdeu e teve derrotas difíceis, né? Uma coisa meio ali no embromation, né? Pra encher linguiça, e o time nunca perdeu. Então, assim, esse tipo de coisa você tem que evitar muito, não pode acontecer enquanto um caster profissional. Enquanto você é amador, beleza, mas se apoiar em muletas de informação, em coisas rasas, em coisas vazias que não agregam, que não são legais, não é bom, né? E você só vai precisar disso se você não tivesse planejado. Quando você se planejou para a transmissão, estudou os times, planejou o seu roteiro de início, o roteiro assim de informações que você tem que dar de início, principalmente para narradores, né? Você já tem uma coisa que você espera, você já vai falar sobre isso e tal, dificilmente essa coisa de usar muitas muletas vai acontecer, né? E você, mais uma vez, usa isso e faz isso no League of Legends. É a mesma coisa, cara. Quantas vezes a gente já não teve, às vezes, né, que abrir lá a loja e ficar, qual item que será que eu faço? Onde que tá tal item mesmo? Esse item aqui faz isso? Mas o que esse item faz mesmo? Não jogo muito de mago, primeira vez. Isso é falta de planejamento estratégico. E eu não posso chegar a uma transmissão, você que quer ser caster, não pode chegar a uma transmissão profissional, nível Riot, e falar, deixa eu só dar uma olhada aqui, o que esse item faz mesmo? Só um segundinho, narrador,
Ah, esse item aqui dá um dano a mais na terceira skill. Pode crer, então é bom, esse item é bom. Isso não pode acontecer, né? E é falta de planejamento estratégico, tá? Então, evite, né, ir para esse tipo de situação. Além disso, falando especificamente da profissão de caster, quando você joga League of Legends, além das habilidades comportamentais, né, que você desenvolve aí, que eu dei o exemplo de planejamento estratégico, você também estuda o jogo. E aí muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, Tonelo, mas eu não quero ser caster de League of Legends. Às vezes tem isso também. Eu quero ser um narrador de qualquer outro jogo. Eu quero trabalhar com vários jogos. Eu quero trabalhar com LoL e com outros jogos, tal. Ainda assim, só de você jogar League of Legends, você consegue prontamente desenvolver esse pensamento de histórias, de coisas que você quer contar, de maneiras que os times jogam, de como as coisas acontecem. E isso vai valer para qualquer jogo. É uma dica extremamente importante para casters também. Prestem atenção nas histórias que acontecem. Quando você joga League of Legends, você tá lá, pô, a última vez que eu joguei com esse campeão aqui, não deu muito bom não. Próxima vez que eu for jogar, eu vou fazer tal coisa. Ó, a última vez que eu joguei contra um Kha'Zix, deixei ele fazer full clear na selva, não foi legal. Depois eu tive que lidar com um Kha'Zix gigantesco. Agora, quando for acontecer de novo, vou pegar um Xin Zhao, pegar um Olaf, vou pegar um Lee Sin, alguma coisa que vai muito cedo na jungle para tentar cortar esse tipo de jogo do Kha'Zix, por exemplo, né? Então, você vai montando essas histórias, ó, comparando, da última vez eu fiz isso, depois aconteceu isso, a consequência foi tal, etc, etc, etc. Quando você vai ser caster, você precisa fazer isso, você depende disso. Tal time ganhou da última vez, ó, da última vez que esse time ganhou, ele jogou com tal campeão, depois ele jogou com tal campeão, e um foi melhor do que o outro, e os dois jogadores têm a mesma pool, e como que você vai, né, ligar tudo isso, tal, redirecionar tudo isso. É extremamente importante você saber desse tipo de coisa, sabe? Então, vale muito a pena também considerar esse aprendizado que você tem enquanto joga League of Legends. E aí outras habilidades comportamentais pode ser comunicação, né? Você vai jogar com um duozinho, ou até mesmo pingando, tal. A gente quando tá numa transmissão, a gente também tem a nossa comunicação. A gente quando tá lá, a gente chama de off-tube, né? Que é quando a gente tá narrando o jogo e não aparece. Toda hora, levanta a mão, ó, quero falar um pouquinho, né? Aquele gesto de, não, só um pouquinho. O Ken Harusami salve aí, né? Um cara que a gente usa bastante disso também. Tô falando aqui porque nada demais, né? Tranquilo. Ó, quero falar um pouquinho. Ó, continua. Né? Ou então, tipo assim, vem pra mim. Você tem que se comunicar, a pessoa tá do seu lado, né? Então, isso você também melhora esse tipo de comunicação rápida no League of Legends. A comunicação, muita gente pensa que é só essa comunicação verbal, mas não é. O ping é uma comunicação não verbal extremamente importante. E saber quando pingar é muito importante, saber quando não pingar também é muito importante. Né? Você começa a pensar, vou ficar enchendo o saco toda hora, pingando, vai. Isso aí enche o saco. Às vezes a pessoa pode ficar brava, alguma coisa assim. Então, o time tá indo bem, preciso realmente pingar, o que é essencial para minha equipe saber? A mesma coisa no casting. Né? Quando você estiver junto com uma pessoa que está aí do seu lado, narrando, comentando, não fica toda hora com a mão assim, querendo chamar, querendo falar, relando na pessoa, mostrando alguma coisa. Senão, isso acaba atrapalhando o trabalho da outra pessoa, se for feito em excesso. Né? Então, mais uma coisa que você aprende, treine, pratica jogando League of Legends, pelo menos pensar desse jeito, né? Entender o raciocínio, o conceito, e que com certeza você pode aplicar aí em qualquer profissão. Mercado de trabalho também, né? Mercado de trabalho comum, digamos, né? Você não vai ficar toda hora enchendo o saco do seu chefe. Você tem que saber quando falar, o que falar, como falar. Aí entra feedback também, vai entrar trabalho em equipe, vai entrar uma pá de coisa importante aí para você ter na carreira de caster e também, claro, sendo um jogador de League of Legends, fazendo, treinando e aperfeiçoando isso todos os dias. E um ponto importante que muita gente se esquece. Caster tem que estudar bastante. Da mesma maneira que você estuda League of Legends. Muitas vezes você vai estudar o League of Legends, que é o meu caso, eu sou caster de LoL de celular, então estudo meu jogo. Muitas vezes você vai estudar outras coisas, mas a minha rotina, por exemplo, para você ter uma noção. Quando eu vou estar numa transmissão da Riot, né, a gente sai de casa bem mais cedo, então o Wild Tour ele começa, que é o campeonato brasileiro aí de Wild Rift, começa ali 7 horas, eu vou sair de casa umas 3, assim, no máximo, umas 3 horas. Aí eu vou sair de casa, pego um pouquinho de trânsito, uma meia hora, tô na Riot, 3h30. Você fala, Tonelo, 3h30? O que você vai fazer em, sei lá, quantas horas, até 7 horas? Chega lá umas 6h30, pô. Não faz sentido. E aí que tá a diferença. A gente chega 3h30, conversa lá um pouco,
que você vai fazer, o que você quer ver, o que você vai falar, o que você achou desse time, como que tá a situação. Chega mais cedo para evitar problemas. Uma coisa que a gente sempre fala muito também é sobre autorresponsabilidade. Tem um conteúdo aqui na GG Educate também falando sobre autorresponsabilidade, que é essa coisa de, eu vou fazer uma parada e se eu chegar atrasado, eu não vou pôr a culpa no trânsito, por exemplo, eu vou ter a responsabilidade, a autorresponsabilidade de realmente falar, olha, desculpa, cheguei atrasado, na próxima não acontece, né? Então, para não ter que chegar nesses finalmente, a gente tem a autorresponsabilidade e a responsabilidade de chegar mais cedo. E aí conversa, troca uma ideia, vê o que você vai falar. O nosso time é um time grande, vários casters, né? Então é um trabalho em equipe constante de se ajudar realmente, de ver como que tudo vai ficar melhor para a transmissão, conversando com os nossos chefes também, nossos diretores e tal, tudo isso para que o show seja entregue da melhor maneira possível. Muitas vezes, por exemplo, alguma preparaçãozinha eu deixo para fazer na Riot também, então chegou lá umas 3h30, umas 4 horas, vou rever o que eu notei. Tem preparações minhas, cara, que dão aí 5, 6 páginas de um jogo, porque são várias coisas que a gente anota, quem é bom com qual campeão, todas as histórias que eu falei pra vocês, o que tá em jogo, o que pode ser importante, pontos fortes e fracos de cada time, né? Pontos focais aí, quem vale prestar atenção e tudo mais. São todas coisas que a gente também arredonda ali na Riot. Depois disso, 5 horas mais ou menos, vamos jantar. A gente não pode comer muito antes da transmissão. Quem nunca ficou nessa? Você tá jogando League of Legends, né, cara? Você fala, pô, comi agora, lancei uma feijoada, né, mano? Vou meter uma ranqueada assim, seca, né? Às vezes você fica meio lento, pô, pesado, aquela coisa, aquela leseira, você fala, nossa, eu não tô vendo o jogo direito, né? Isso aí, cara, a mesma maneira que acontece pro League of Legends, acontece pra gente também. Então a gente não pode comer muito antes. Até porque, dica pra você que quer ser caster, né, cara? A gente preza muito pela voz. Então quando você come muito antes de uma transmissão, meia hora antes, 20 minutos antes com uma coisa pesada, o músculo que a gente usa, né, a parte do corpo que a gente usa para respirar, para falar melhor, chama diafragma. Quando você tá com o estômago pesado, mano, o diafragma não funciona legal, né? Então, não é legal, não é bom, não é saudável e a gente tem que prezar muito pela voz. Se eu ficar rouco, eu não tô demitido, mas eu tô muito mal na fita, né? Então, assim, é uma parada extremamente importante. A gente vai lá, janta umas 5 horas, aí troca mais um pouco de ideia, acerta os últimos detalhes, vê com a direção se tem alguma coisa nova ou não para fazer, se tiver algum ensaio ou não para fazer. Nesse meio tempo também, troca de roupa, coloca o figurino do dia, maqueia, né? Maquia, é difícil falar português, mas enfim, né? Passa um reboco aí para deixar melhor a situação, aí vai microfonar umas 6 e pouquinho, fica na posição, relembra o que vai falar, e aí a gente começa a transmissão. Então é um processo muito longo, né, um processo que realmente demora, um processo que envolve energia e realmente aquele momento ali é total de trabalho em equipe, cara. É uma equipe, da mesma maneira que você joga com equipes e contra equipes no League of Legends todos os dias, mesmo que você está jogando na solo kill e só você e tal, você tem um time. Você quer que esse time tenha um objetivo. Se o barco afundar, todo mundo vai junto. Então você quer e faz o seu melhor, trabalha em equipe, se planeja, né, e analisa, enfim, tenta melhorar para realmente conseguir vencer. E é a mesma coisa que a gente tem ali dentro do cast, né? A gente tem um trabalho em equipe muito forte também, que eu falei do planejamento, e de novo, tudo isso você já pratica, né, essas habilidades comportamentais, essas habilidades em geral muito importantes dentro do League of Legends. Então, por isso também que é muito importante você ter essa noção, essa coisa em mente de que jogar League of Legends te dá a prática, te dá a evolução nessas habilidades. E uma outra coisa também importante, já ouviu falar de adaptação? Sabe quando você, sei lá, tá jogando de ADC, aí você fala, mano, vou fazer minha buildzinha aqui padrão, pá, nem vou pegar muita penetração de armadura, né, letalidade, enfim, porque, sei lá, os tanques lá nem estão tão fortes assim, tá de boa. Aí os caras começam a ficar grandes, os caras começam a ter tancões, né, vai ter um ward do outro lado que tá absurdo, pegou 3 kills, você fala, mano, e agora? Vou ter que mudar um pouquinho minha build, adiantar um pouquinho o item de penetração de armadura pra conseguir dar dano nesse ward, senão ele não vai deixar a gente jogar, né? Isso acontece também com magos, com suporte, com todos os campeões e as lanes no League of Legends. Você tem que analisar, são os 3 cenários, né? Analisar o cenário ideal, que é o melhor de todos, o cenário que provavelmente vai acontecer e o cenário que não é tão interessante. E sair dessas situações, né, cara? Então você não pode simplesmente falar, o tanque ficou forte, mano. Mas agora já era, tchau, perdemos o jogo. Não, isso aí falta resiliência, que é uma habilidade também que se aprende no League of Legends, né? Falta diligência, falta
improviso, adaptação, estudo, análise, planejamento, falta tudo, não pode. Não pode. E são todas essas habilidades que te mantêm na alta performance, que te mantêm no alto elo, que te fazem crescer na carreira, avançar na carreira, que é o que a gente fala muito aqui na GG Educate. E a mesma coisa acontece para você que é caster. Se você está numa transmissão e o microfone apagou, você vai parar de falar? Você não vai parar de falar. É um problema do som. Ah, o meu retorno, eu tô aqui. Ah, não sei o que, não sei o que. Né, Ravena? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Morreu o meu retorno. Se a Ravena tá do meu lado, pô, é igual o músico, né? Tira aqui o retorno, eu falo com ela normalmente. Mas a gente continua, a gente se adapta, a gente analisa a situação. Olha, tá, mano, tá tudo errado, tá tudo esquisito, tá tudo dando errado. Caiu o retorno, não sei se eu tô saindo minha voz ou não, meu Deus. Não tem mais meu retorno de visão, de imagem mesmo. Então, pô, será que eu tô saindo? Será que tá ao vivo? Tem que saber se virar sob essa pressão. Tem que saber se adaptar. A transmissão é ao vivo, League of Legends também é ao vivo. E muitas vezes no seu mercado de trabalho também, padrão vai ser ao vivo. Uma reunião vai ser ao vivo, entre aspas, né? Vai estar ali acontecendo. Você não pode falar, não, corta, edita, volta depois, né? Não rola isso. Então, essa adaptação, essa análise que você faz durante um jogo de League of Legends, que você realmente se prepara e fala, mano, eu vou para esse lado, eu vou para aquele lado, essa aqui deve ser a melhor decisão e tal, tudo isso também se aplica na carreira de caster. E o improviso é uma das habilidades mais importantes que tem no caster, na minha visão, porque o quanto de vezes que eu já tive que improvisar é doideira, assim, é realmente uma parada absurda. Por exemplo, nunca esqueço um caso onde tava lá a gente transmitindo, e aí tinha uma bancada com 3 lugares, né? Eu tava no lugar mais à direita, o outro cara no meio, a outra pessoa na esquerda. E aí, beleza, pá, não sei o que, conversando daquele jeito na transmissão. Aí, intervalo. A pessoa mais à esquerda falou assim, então, preciso ir no banheiro, não estou passando bem. Nesse momento, a gente falou, cara, tem 2 minutos de intervalo. A pessoa não vai conseguir fazer, seja lá Deus, o que for que ela vai fazer no banheiro em 2 minutos. E tem que voltar, é ao vivo, não tem essa de, vamos estender. Não, é ao vivo, a transmissão tem que acontecer. Beleza, conversamos lá com o diretor, o que vamos fazer? Aí a pessoa que estava do meu lado ficou mais para cá, e a câmera que a gente tinha, né, o take que a gente tinha de câmera, era aberto. Então, ou fechava em mim, que eu era apresentador nesse dia, ou abria nas 3 pessoas. Não tinha como fechar a câmera para 2 pessoas. Até porque soaria muito estranho, né? Pô, por que tem 2 pessoas na mesa? Cadê a terceira pessoa? Né? E aí depois para voltar para essa terceira pessoa, teria que fazer todo um jogo de câmera. A estrutura não era tão grande assim naquele dia e foi uma coisa bem complicada. A gente vai se desesperar? Não vai, né? Aí eu analisei e falei, olha, não é o cenário ideal. O cenário ideal seria a pessoa estar aqui antes dos 2 minutos. Não vai acontecer. Qual é o pior cenário de todos? É a pessoa não voltar mais para a transmissão. Mas aí a gente pega a câmera, foca nos 2 e beleza. Suave, a gente consegue tocar dessa maneira e vai do jeito que der. Tinha um narrador ali comigo, eu comentava para ele e a gente se adaptava. Sem problema, a gente é profissional. Qual que é o cenário que provavelmente vai acontecer? Essa pessoa vai chegar no meio da transmissão de volta. E aí, o que eu falei? Falei, e aí uma proatividade minha, que foi muito legal, da direção que também já entendeu rapidamente, e essa proatividade também você treina no League of Legends, né? Você tá lá, você vê uma oportunidade, você vai para ela, tal, você tem essa proatividade que também você pode traduzir aí, espelhar para situações de casting. Eu falei, faz o seguinte, foca em mim, que é a câmera fechada que a gente tem, e eu vou fazer, mano, sabe aqueles recados assim de final de missa, que é um monte de coisa ao mesmo tempo? Eu falo, mano, eu vou fazer um monte de recado. Me dá tudo que vocês têm aí. É data disso, data daquilo, lançamento de campeão, lançamento de não sei o que, irarará. Eu vou falar tudo, filho. Até a pessoa voltar. Se a pessoa não voltar nesse meio termo, a gente tinha disponível lá um videozinho que eles iam passar para ganhar um pouco mais de tempo. A gente viu o que a gente ia fazer. Tinha 2 minutos lá de vídeo para ganhar tempo. Se não, vai ser eu. E aí começou. A hora que começou e fechou em mim, eu vi a pessoa voltando. E aí foi a adaptação da adaptação, porque se eu tivesse assistido só a primeira adaptação, olha como que essa análise de momento é importante, né? De cada situação é importante. Se eu tivesse assistido só a primeira adaptação, eu ia desenrolar falar.
encher linguiça. E vai, e fala. Eu ia começar a transmissão, tipo assim, tamo de volta, não sei o que, e pá, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao programa, não sei o que lá, não sei o que lá. E ó, vem comigo agora que eu tenho um monte de recado pra te dar, hein? Vem comigo porque é o seguinte, ia começar a desbancar. Só que aí se eu falo uma coisa só, porque a pessoa já voltou, e passa pra ela, a pessoa em casa ficou, mas não era um monte de recado? O que aconteceu com o monte? Qual parte do recado eu entendi, mas e o monte? Cadê? Então, eu vi a pessoa vindo, eu falei, cara, eu vou passar os 2 recados mais importantes, que a gente já havia passado na transmissão, então vai ficar só meio que como um reminder, né? Aquela coisa de, relembra aí, ó, não se esquece e tal. E depois a gente toca como se não tivesse acontecido nada. E foi o que aconteceu. Cheguei e falei, pô, tamo de volta, como se nada tivesse rolando. Tamo de volta aqui, pá, não sei o quê. Ó, tá aqui o que você tem que lembrar. Tal dia vai acontecer tal coisa, tal dia vai acontecer tal coisa, e agora sim, bora pro jogo, ó, fulano, ciclano, como é que vocês veem? Voltamos tranquilamente. É uma adaptação, é uma análise. Você faz isso no League of Legends, com build, com movimentação, com macro, com micro, com tudo, com condição de vitória, dragão, barão, com tudo. E você tem que fazer isso no caster, né, no casting no caso, sendo caster, tá? Então, sempre lembre-se disso, e sempre lembre-se que essas habilidades também, essa análise que você faz, né, também é essencial em qualquer profissão que você for ter, cara. Qualquer profissão. Por isso a gente sempre prega aqui, sempre fala que a GG Educate tá aí também, né, para te auxiliar a ver esse tipo de habilidade que você já tem, já pratica no League of Legends, que é essencial para avançar na sua carreira, claro, usando o LoLzinho. E aí, pra gente ir finalizando, ficam algumas dicas que eu tenho para você que quer ser caster, né? Como eu falei, 2022, há uns 8, 9 anos aí, sou de humanas, né? Um grande abraço para matemáticos, que eu tô nessa correria, então acho que eu posso auxiliar vocês, né, com algumas dicas. A primeira coisa, entenda o que cada uma das funções faz dentro de um casting. Então, quero ser narrador, quero ser comentarista, quero ser apresentadora, narradora, enfim. Entenda o que cada uma faz, experimente cada uma delas, então em casa mesmo, vai lá, abre um vídeo de uma transmissão passada de um jogo que você gosta, tira o som, eu sei que às vezes na rádio sem som é muito ruim, mas enfim, tira o som e começa, você é narrador, tamo aí, para não sei o que, agora sim, jogo, para não sei o que, aí o cara foi, avançou, lá, do jogo que você achar melhor, né? Espera aí, vai falar, pô, não tenho muito, tá esquisito, não sei, não tô me sentindo, não tá ficando legal, aí você tenta comentar. Mesma coisa, pegou uma play, espera a luta acabar. Assim que a luta acabar, você entra. Ó, aqui aconteceu tal coisa, fulano foi importante por causa disso, papapá. Tenta exemplificar, explicar o que aconteceu, explanar o que rolou. Tenta ver como você se sai. Gostou? Pá, fez uma função, fez outra função. Vai todo dia na frente do PC, na frente do seu celular e começa a fazer a mesma coisa. Comente jogos, estude jogos, faça a sua função. Você e você mesmo. Não tem que ter outra pessoa. Se você tiver uma pessoa para te ajudar, melhor ainda. Mas se não, pode ser você e você mesmo. Se grave, né? Fala, pô, vou ver de novo. Aqui minha voz desafinou, sabe? Quando você... E aí vem ele, né? Aquela desafinada. Desafinou, não é legal, né? E tal. Começa a procurar coisas sobre impostação de voz. Uma coisa muito importante, né? Para você não falar para dentro, aquela coisa. Então procura aí impostação de voz. Se tiver como, vai atrás de uma fonoaudióloga, de um fonoaudiólogo para te ajudar também, explica o que está acontecendo, né? Isso aí já é um próximo estágio, mas ainda assim é importantíssimo. Eu faço meu acompanhamento com fono desde 2018 e ainda tem muita coisa que eu tenho que melhorar, né? Uma outra coisa, mande para as pessoas que você gosta o seu material realmente. Grava ali uns 5 minutinhos, né? Você narrando, comentando, momentos legais que você acha que você mandou bem. Manda para essas pessoas. Para mim mesmo, eu sempre fico muito disponível, solícito a ver material de pessoas novas e analisar o material dessas pessoas novas e dar um feedback, que também é uma habilidade que eu aprendi aí ao longo dessa caminhada, que é muito importante também, né? Então assim, começa a fazer, mete a cara, se grava, faz isso. Mas pô, não tenho como me gravar, é difícil e tal. Beleza, mas treina, sabe? O casting, ele é treino, ele não é uma parada tipo, tem o dom da fala, e aí do nada você começa a falar bem. Tem gente que tem mais facilidade, mas até aí também é sempre assim, mas ninguém nasceu sabendo nada, então todo mundo tem plenas condições de virar um caster também, é só se dedicar, né? E aí da parte mais
mercadológica mesmo, a parte mais de contato, é muito importante que você tenha as redes sociais ativas, né? Principalmente, na minha visão, o Twitter. Sei que tem muita gente que não gosta de usar Twitter, fala, putz, Twitter é uma rede esquisita, né, cara? Não gosta, mas é bom usar e você tem um contato muito próximo com pessoas no meio. Segue todo mundo, segue a comunidade do jogo que você trabalha, né, ou dos jogos que você trabalha e tal, e realmente fica a par do que está acontecendo, interage com as pessoas, mas sem ser chato, né, sem ficar o tempo todo enchendo o saco, não. Vai lá, interage, fala alguma coisa, as pessoas aos pouquinhos vão sabendo quem você é, e o mais importante de tudo, faça o que a gente chama de highlight reel, que é basicamente um videozinho, quase como eu falei, 3, 5 minutinhos, só com os melhores momentos do seu trabalho. Que é muito importante você ter um currículo, né, um CV, um Media Kit, o pessoal fala também, com seus números, trabalhos passados, jogos que você trabalha, funções que você faz, e também vídeos aí, VODs, né, replays de narrações inteiras que você fez aí de campeonatos amadores, ou até mesmo que você gravou sozinho em casa. É importante ter isso, porém, esse highlight reel tem que ter. As pessoas, quando elas vão te contratar, dificilmente elas vão ficar vendo tudo o que você mostrou. Então elas têm que ter uma maneira fácil de ver você, entender sua voz, entender o seu trabalho, entender o seu perfil e realmente falar, oh, essa pessoa aqui manda bem, ou essa pessoa aqui no meu campeonato não encaixa ainda por perfil ou por sei lá qual razão acontece, né? Então esse highlight reel, esse videozinho é essencial, coloca ele e todos os seus links também num Linktree aí, Instagram, né, no tweet fixado do Twitter, coloca lá como tweet fixado seus dados, informações e tal, é extremamente importante fazer isso, e aí você começa, faz um campeonato, grava, conhece mais pessoas, faz outro campeonato, não tenha medo de dar a cara também, pelo amor de Deus, no League of Legends você fala, pô, vou jogar com tal campeão, você fez lá os testes no normal game e tal, tá se sentindo pronto para ir para ranqueada, beleza, vai e joga sem medo, tenta ser mais agressivo, né? Se der errado uma vez ou outra, não é um grande problema, errou, se levanta, se aprende de novo, é assim que a gente aprende, inclusive tem vídeo sobre isso na GG Educate também, né? Então vai, continua e vai, né? E a mesma coisa no cast, a gente tem que entender que a gente é ferramenta para as empresas, então, né, não precisa ser chato, mas manda uma mensagem, falou, opa, tudo bem? Sou fulano, né? Tô aqui, me dá uma oportunidade, ó, qualquer coisa, só me falar aí, tô disponível, pá, é nóis, valeu, tal. É isso. Não tem nenhum tipo de falta de educação nisso, não tem nenhum tipo de vergonha nesse tipo de coisa, é só aquele salve mesmo e já era, né? Então, assim, vale muito a pena fazer isso e tem que ir aos poucos. Hoje o meio de casters está mais tranquilo, tem muito mais oportunidade, principalmente de freela, né, de fazer trabalhos aí que não sejam para uma empresa fixa, como é o meu caso, que sou da Riot, mas ainda assim, cara, é passo a passo e é sabendo trabalhar em equipe, sabendo liderar e ser liderado, sabendo ter planejamento com o seu dia a dia, com a sua profissão e ser realmente um profissional, tá? Isso aí é muito importante. E com essas habilidades que a gente fala aqui na GG Educate, que você já pratica e já desenvolve no League of Legends, com certeza vai ficar mais fácil, tá? E você vai avançar nessa sua carreira de caster. E mais uma vez, me coloco à disposição para você vir aí na minha DM do Twitter, do Instagram, todas estão abertas, né? Para você perguntar, tirar suas dúvidas também. Pode comentar nesse vídeo também, a gente está sempre dando uma olhadinha e te ajudando, tanto com as habilidades comportamentais, as habilidades em geral, né, as estratégias aí para você conseguir avançar na sua carreira usando o League of Legends, quanto nessa parte agora de cast, beleza? Mais uma vez, não se esquece, tem conteúdo da GG Educate toda semana, é só procurar, a gente tá em todo lugar. Coloca GG Educate, né, mas lê-se GG Educate, e aí tamo aí no Insta, no Face, no YouTube e tal, com uma parte de coisa legal para você se inteirar dessas habilidades, saber como que as coisas funcionam e realmente usar todo esse tempo, toda essa dedicação, todo esse conhecimento que você coloca aí no League of Legends, que você gosta de praticar, de jogar e tal, também na sua carreira profissional e ser auxiliado por isso, beleza? Um grande abraço, a gente se vê na próxima e tchau.